Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano, né? Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça que diminua. Vamos começar uma maratona esses dias também de 1º e 2º Pedro, né? Semana passada a gente teve uma maratona com 1º e 2º Tessalonicenses, foi uma bênção, aprendemos muito da palavra do Senhor, eu principalmente, né? E hoje a gente vai estar em 1º e 2º Pedro, tá bom? Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, tá bom? Hoje é dia 6, quinta-feira. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número, Pai. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que o Senhor tem confiado na minha pessoa. Nesta hora também, Pai, eu apresento a vida do meu irmão, da minha irmã, que vai estar do outro lado, Pai, ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa ir de encontro com ele, com ela. Se tiver alguém enfermo, que você possa estar curando. Se tiver alguém desempregado, o Senhor possa estar abrindo a porta. Eu não sei, Pai, mas o Senhor conhece todas as coisas, porque o Senhor é Deus. Senhor, eu apresento também a nossa nação. Visita a nossa nação. Visita os 3 poderes do nosso país, executivo, legislativo, judiciário, Senhor. E toma esse dia nas tuas mãos. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Então, a palavra do Senhor, a gente vai estar falando aqui das cartas de Pedro. São cartas riquíssimas, né? Que nos leva à santidade, né? A gente nos confrontar conosco mesmo a respeito da santidade, né? Como que está a nossa vida com Deus, né? O que a gente deve fazer para melhorar? O que a gente deve fazer, né? Para estar mais unido, mais linkado a Cristo. O que a gente deve fazer, né? Como deve se comportar? Vamos lá? A carta de Pedro é uma carta que ela provavelmente foi escrita 60 anos depois de Cristo, mais ou menos nessa época, né? 1º e 2º Pedro. E a gente sabe também que, segundo os escritores, né? Ela está entre 60, 67, 68 depois de Cristo. E Pedro também foi bem na época que Pedro ele foi morto por Nero, né? Foi martirizado também nessa época aí, né? Então é algo bem minucioso aí que Deus, porque Pedro ele andou com Cristo, né? E a gente sabe que a história de Pedro com Cristo foi uma história de transformação, de renúncia, né? De todas as áreas. Vamos estar orando? Vamos estar lendo, quer dizer, 1 Pedro. 1 Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Aleluia. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Louvor a Deus por uma esperança viva. Olha que lindo. Olha o título. Louvor a Deus por uma esperança viva. Vamos lá. 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram, examinaram, procurando saber o tempo e a circunstância para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estavam quando lhes
predisse os sofrimentos de Cristo e a glória que seguiram aquele sofrimento. A eles foi revelada que estavam ministrando, não para si próprio, mas para você, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas, por meio daquele que lhe pregaram o evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração neste dia, Senhor Deus, estamos começando a maratona de 1ª e 2ª Pedro. Eu sei que o Senhor tem muita coisa para falar conosco, porque a tua palavra ela é riquíssima, Senhor Deus, riquíssima, 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 Pai, para nos fazer chegar-se mais a Ti. Senhor, eu te peço, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não falo aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, é que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Então, vamos lá. A gente já falou, né, de Pedro, dessa carta que Pedro fez, né? E aí, vamos começar de novo aqui, vendo o que o Senhor tem para mim e para você nesta manhã, amém? Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrino disperso no ponto da Galácia. Então, tinham muitos irmãos que estavam dispersos em vários pontos, né? Após a ascensão de Cristo ao céu, ele vem falando, né? Disperso, eleitos e peregrinos. Quer dizer que nós não somos moradores nessa terra, nós estamos somente de passagem, nós somos peregrinos nessa terra, entendeu? E a gente tem sempre que frisar isso, porque às vezes as pessoas elas se apegam a tanta coisa, igreja, a bens materiais, a marido, a filha. Igreja, a gente ama os nossos filhos, a gente ama o nosso marido, a gente ama tudo, né? Principalmente aquilo que é certo, a gente ama. Mas a gente tem que entender que nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos simplesmente de passagem. A partir do momento que eu e você passamos a ter um encontro com Cristo, nós não somos mais dessa terra, nós somos simplesmente peregrinos. Estamos aqui peregrinando. Então, assim, a sua vida não se baseia no que você tem aqui. A sua vida se baseia no que você está fazendo para ter na vida eterna. Uma vida com Cristo. E aí, ele vem aqui e ele diz assim: na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito Santo, para obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Então, peregrinos, por quê? Porque nós estamos aqui temporariamente. Já falamos, né? O nosso lar não é aqui, o nosso lar é no céu. O objetivo nosso não é a terra. Não. A partir do momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso objetivo... Bom dia, meu amor. O nosso objetivo não é a terra, nosso objetivo é o céu. Vem cá, mamãe, dá um beijo. Então, a gente vê que, né, que nós não somos dessa terra, né? Nós somos cidadãos do céu. Nós não fazemos parte daqui, estamos aqui, mas nós não somos aqui. E é algo espiritual, né? E só entende quem é espiritual. Também ele vem nos dizer assim, a gente vê que esses irmãos, né, eles foram dispersos por muitas partes, né? Eles foram espalhados por boa parte da Ásia, foram, né, disperso. Então, o que a gente vê também aqui, né? Que eles estavam aonde? Jerusalém, no dia do Pentecostes. Então, eles tinham bagagem, eles tinham história, eles tinham experiência com Deus para passar para frente, né? Então, eles foram dispersos. Porque ali no Pentecoste, né? Houve assim um derramado de espírito onde pessoas com línguas diferentes estavam ali de diversos lugares, né? E ouvia, né, os irmãos ali falar na própria língua deles, na língua da pátria deles, né? Então ali eles foram dispersos para pregar o evangelho. E é muito interessante também que a gente vê também que Paulo também pregava, né, nessas províncias e ensinava. E quando a gente entra aqui, ele diz aqui assim: graça e paz sejam multiplicadas. Então, a graça do Senhor e a paz esteja sobre a minha vida e sobre a sua. Ele diz aqui no 3 assim: louvor a Deus por uma esperança viva. Bendita seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, nós fomos escolhidos, nós somos regenerados, né? Nós temos assim um conhecimento, que Cristo nos amou, né? Que ele se entregou por mim e por você, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, nós temos uma bagagem, e não é algo assim que
uma historinha de carochinha, algo real, né? O sangue de Cristo, a aspersão de Cristo ali na cruz, o sangue de Cristo, né? O Espírito Santo de Deus, quando Cristo foi ao alto, que ficou para mim, para você, né? Como consolador. Então são muitas coisas. Essa eleição de Deus para mim, para você, é algo maravilhoso, né? É um presente, né? É um presente de Deus, né? Porque Deus, ele deu seu único filho por mim, por você. Jesus morreu, né? Para que você estivéssemos aqui hoje, conseguindo ouvir a palavra dele. Assim, e os benefícios de Cristo, né? A sua morte ali nos trouxe muito benefício, principalmente o mistério do evangelho que é pregado, o véu que foi rasgado, que passamos a ter acesso direto com o Pai. Nós temos um único mediador, que é Jesus Cristo. Não precisa mais de sacerdote, não precisa de sacrifício, daquele sacrifício de sangue, aquela nojeira. Imagina, igreja, né? Cristo foi o sacrifício vivo. Então, nós temos muitas coisas, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Naquela época, o Espírito Santo de Deus, ele pousava sobre um profeta, um juiz, um rei. E hoje todos nós que aceitamos e queremos, somos templo do Espírito Santo de Deus. E para isso é uma renúncia constante na minha e na sua vida. E a gente tem que se atentar sempre a isso, porque a graça do Senhor, ela é tremenda, né? Então nós recebemos de graça, é uma graça mesmo, né? Então, a graça do Senhor não é uma graça sem graça, é uma graça que custou o sangue de Cristo na cruz. Por isso que nós somos peregrinos nessa terra, né? A graça do Senhor não é para me ter carro, casa, ser rica, não. A graça do Senhor é para me ser melhor, para me fazer a diferença na terra. E faz, viu, igreja? Porque as pessoas olham para você assim, chega a tremer. Aquelas que não têm o Espírito Santo de Deus ficam assim, ó, furiosa, né? Até dentro da igreja tem pessoas que não têm o mesmo espírito. Estão na igreja, mas não aceitaram ainda, né? Que nós somos simplesmente peregrinos, né? Preferem as coisas alheias do mundo, né? Do que se dobrar a Cristo, né? Elas acham que elas são o que ela tem, não o que Cristo fez por ela na cruz, né? E a gente vê aqui que é tão tremendo essa esperança viva, que quem nos traz é Cristo, o sofrimento, a perseguição, tudo, né, que os apóstolos aconteceu com ele, aconteceu com Cristo, e acontece com nós também. Nesse século 21, nós somos perseguidos, caluniados, né, as pessoas dizem coisas horríveis de mim, de você, né, principalmente quando você realmente serve a Deus, não é fácil, porque você tem uma base moral, né, eu tenho uma vida moral com Cristo. Então, assim, a minha vida, ela é baseada na palavra. Então, eu não posso desmerecer aquilo que Cristo fez por mim. De jeito nenhum, né? Eu não posso me associar a mentira, a engano, a roubo, a fraudulência, a prostituição, a adultério. Não posso, igreja, porque todas essas coisas nos afastam de Cristo. Então, a gente vê também que a ressurreição de Cristo, ela é um nascimento, é uma esperança, né? Para nós que seremos ressuscitados com ele. Então é muito sério, igreja. E às vezes eu fico triste, porque eu vejo que as pessoas não pregam essas coisas, não falam do verdadeiro amor de Cristo, né? É só o azeite da viúva, é lepra de Naamã, não, isso, igreja, isso não traz para o homem remorso, sabe? Para se examinar e deixar o mau caminho. Porque para ele tanto faz, ele não conhece as Sagradas Escrituras, não tem temor, o Espírito Santo de Deus não habita nele. E é isso que o diabo quer. Ele quer tirar o foco da cruz, ele quer tirar o foco de Cristo. Parece que Cristo morreu por nada. Isso é muito triste, igreja. Por isso que a gente vê pessoas entrando e saindo da igreja do mesmo jeito. Não tem mudança, não pode. Eu não consigo entender. Não pode. Tem que ter mudança. Porque Cristo, quando a gente recebe a Cristo, a gente começa a andar com ele, a gente entende que nós somos simplesmente forasteiros. Porque a nossa vida se divide no passado, no presente e no futuro. É um divisor de águas, né? E esse divisor de água, ela vai fazer com que no presente eu esteja lutando para ter um futuro com Cristo. Entendeu? Isso é bem complexo. Aí ele diz aqui no 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para você, né? Então nós temos uma herança guardada no céu. Qual é a herança? É que nós temos que nascer de novo, igreja. Não somente da esperança, mas também pela herança do amago, do nosso interior, aquela esperança, certeza da salvação em Cristo, sabe? Na Suribidecomanai, saber que nós somos simplesmente como forasteiro aqui e nós temos uma herança eterna, que é a salvação, a vida eterna, né? É uma essência, é algo tremendo, né? É algo que
é uma perseverança, né? Então, assim, nós temos que perseverar, nós temos que estar sujeito a Cristo, ao Espírito, a Deus, né? E perseverar, né? Para com Deus sempre, aleluia! Porque nós somos fracos, nós somos forasteiros numa terra onde o pecado é latente todo o tempo. Todo o tempo nós estamos rodeados de pecado, porque nós fomos concebidos no pecado. Então, no mundo já se maligno. Então, você imagina a nossa luta constante. Ele vem mais e diz assim, mediante a fé, no 5, são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então, nós somos o quê? Protegido. Então, essa fé que é em mim, que é em você, é o que nos protege, né? Até a chegada de Cristo. Então, é algo, igreja, muito forte. Não é uma coisinha qualquer. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia, ela nos ensina e nos mostra como a salvação. Ela é quando a gente crê, né, em Cristo. E aí depois nós temos um processo. Aí no presente é um processo que a gente passa, né? Da salvação contínua. A gente vai ter que continuar esperando o que é a vinda de Cristo e a santificação, né? E tem uma santificação para com Cristo. E aí vem o quê? 3, a futura, que é a segunda vinda de Cristo, né? Que é a salvação, a santificação completa mediante Cristo, né? Então, tô vendo, mamãe. Então, há muita coisa ao redor. Então, a gente tem que ter sempre esse intuito de querer buscar uma salvação, de querer estar com Cristo. Não é só no bem material, nós temos muito mais, nós temos uma alma, nós temos uma vida eterna, né? Ele diz aqui assim, nisso vocês exultem ainda que agora por um pouco de tempo devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Ficamos tristes, igreja, somos provados, igreja do céu, caluniado, perseguido, defamado. As pessoas nos odeiam porque somos diferentes. E temos que ser. Que comunhão tem as trevas com a luz? Nenhuma, né? Então, a minha obrigação e a sua ser diferente. Ele diz no 7 assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então, a nossa fé ela tem que ser comprovada. Você tá entendendo? Mesmo na dor, na prova, nós temos que estar firme, igreja. Por quê? Porque nós somos provados muitas vezes, tanto pelo Senhor e como pelo homem aqui na terra, pelo Satanás, por todos. Para comprovar o quê? Que nós temos uma fé pura, uma fé genuína. Não só uma fé baseada naquilo que a gente acha, mas uma fé genuína que crê, que não larga a mão, que assim, é uma fé preciosa na palavra, em Cristo, em tudo que diz respeito às Sagradas Escrituras, que é a verdade do Senhor, né? E que a aprovação ela é valiosa, sim, né? Ela é fundamental pra gente que serve a Deus. Não é fácil? Que lindo, meu amor. Não é fácil. Mas nós temos que ter... Oi, amor. Tá bom, a mamãe tá fazendo a live, tá bom? Não pode falar. E a gente tem que ter essa convicção sempre, né? Por quê? Porque eu gosto muito do finalzinho aqui do 7b, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, se você perseverar, vai ter honra, vai ter glória, vai ter louvor, vai ter tudo para a glória de Deus. Aí no 8 diz assim, mesmo não tendo visto, vocês o amem, apesar de não verem, agora creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então, a gente não vê, mas a gente crê, né? A gente crê que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, né? É uma semelhança que nós temos, a gente sempre está buscando. O presente que nós temos estar buscando uma santidade com Cristo, sempre, 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 porque a nossa alma ela é preciosa, né? Então, nós somos, olha, é tão tremendo assim, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das nossas almas, porque a nossa alma, ela é preciosa, é tudo que a gente tem de mais precioso, é a nossa alma, é a nossa salvação, né? Aleluia! Crendo que nós vamos para o céu, nosso corpo vai ficar na terra, a terra vai comer, mas nosso espírito vai voltar para Deus, né? Oxe, Haramanda Sudecomunaí, a gente tem uma alma que anseia por Cristo, né? Por Deus. E diz aqui no 10, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça
destinada a você, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e a circunstância para as quais apontava o Espírito de Cristo quando eles estavam, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiam aquele sofrimento. A gente vê que, principalmente, Isaías, né? Isaías prefigurava muito a vinda de Cristo e o sofrimento. Então, esses profetas, eles ficavam investigando, eles procuravam entender como, mas o que que acontece? Eles não conseguiam, porque ainda não foi revelado naquele tempo, e sim na graça, que é onde nós estamos, né? Mas eles lutaram. Por quê? Porque o Espírito de Cristo também, né? E o Espírito Santo, aleluia, ministrou por intermédio deles o sofrimento, né? Que Cristo iria passar. A Bíblia percorre o sofrimento, ele fala ali, né, das coisas do Senhor, né? E assim, e é tão maravilhoso porque assim, mesmo eles não tendo Cristo, não tinham, eles estavam assim, o Cristo, o Messias não tinha vindo no Novo Testamento, né? Mas assim, eles tiveram sofrimento e foram até o fim. A gente vê a história de Amós, de Jeremias, de Isaías, a gente vê muitos, né, os heróis da fé, né? Então assim, a gente vê Abraão, Isaac, Jacó, né? E meio ao seu sofrimento, eles, né, obteram benefícios. Como? Eles entrando para a glória, crendo, né? Pela fé. Foi pela fé, não foi pelo sangue, né? Nós somos pessoas abençoadíssimas, porque nós temos o sangue de Cristo, o nome de Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus. Eles só tinham Deus naquela época, o Espírito Santo de Deus era sobre um. Então você vê que tremendo, né? Então, é tremendo. E ele vai aqui no 12 dizendo assim: a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprio, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas, por meio daquele que lhe pregaram o evangelho pelo Espírito enviado do céu, coisas que até os anjos estão sem observar. Então ele está falando assim, até os anjos, né, queriam queriam estar presente ali, né, observar, ver, né, encurvar-se, olhar para Cristo, né? Mas o Espírito Santo, ele foi enviado do céu, da parte do próprio Cristo, no dia de Pentecostes, para mim e para você. Então, e é tão tremendo, e os anjos anseiam. Esse é o desejo intenso. É exaltado pelo verbo grego, aqui traduzido em observar. Eles observam. A gente vê que essa bênção, ela foi para mim e para você, né? Foram para nós, não para os anjos. Igreja, nós somos especiais, nós somos a menina dos olhos de Deus. E por que não servir a Deus de corpo e alma, de verdade, né? Ele vem aqui e fala assim, exortação à santidade. É bem grande esse capítulozinho 1, viu? Mas a gente tem que ensinar a verdade do evangelho. Diz assim, portanto, esteja com a mente preparada, pronto para agir, estejam alertas e coloque toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Quando, né? Jesus for revelado. Então, nós temos que estar pronto para agir. Caiu, meu amor. Pega. Então, é uma exortação. Então, a gente tem que entender que o propósito sempre é o quê? É a verdade da palavra, né? Ela tem que ser revelada para mim, para você e para todos que querem uma vida com Cristo. Ele diz, mas aqui no 14, como filhos obedientes, não se deixem amodar pelos maus desejos de outrora, quando vivia na ignorância. A gente vivia na ignorância, a gente aceitava o erro, a mentira, a prostituição, o engano, mas agora a gente não pode. Sabe por quê? Porque ele fala assim, mas assim como é santo aquele que o chamou, seja santo vocês também em tudo o que fizerem. Nós temos que ser santo. Santo é aquele que se santifica. Santo não é uma imagem de escultura. Santo é aquele que não aceita o suborno, que não aceita a mentira, a contenda, que não está na roda dos escarnecedores, sabe? Que não mente, que não faz aquilo que é errado, que tenta se santificar a cada dia. E mesmo assim, se você pecar, você pede perdão para Deus, que nós somos pecadores. Todos os dias nós temos que pedir perdão para Deus, né? Ele diz assim no 15, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Por que ele é santo, né? Porque ele é santo, ele é separado, Cristo ele é separado, nós temos que separar também. Nós temos que estar separado do pecado, da impureza, entendeu? Nós temos que ter uma vida dedicada a Deus. Porque nós temos que ter uma perfeição moral, nós temos que ser perfeito moralmente, né? Porque o nosso Deus, ele é perfeito, a gente tem que lutar por essa perfeição. Gente, é inaceitável, sabe? Nós
Nós não somos seres moral perante o Senhor nosso Deus, que é um Deus moral, que tudo que Deus faz, ele faz para quê? Para a glória dele. Tudo que ele faz é puro, tudo que ele faz é sério, é certo. E muitas vezes as pessoas simplesmente desprezam, né, aquilo que o Senhor já nos deu, né? Então, porque os olhos do Senhor, ele tá em todo lugar, contemplando os bons e os maus, e não adianta a gente querer fugir, porque não tem para onde fugir, de jeito nenhum, né? E a gente tem que se esforçar, né, para ter uma natureza moral, para sermos seres moral, né? Porque acontece o quê? Essa carta de Pedro, ela é muito sincera, ela é prática, ela é simples, porque o evangelho, ele é simples, ele é prático, ele é puro, ele não tem sacrifício, porque o sacrifício já foi feito na cruz, é tudo muito natural. A gente tem que ter santidade, você tá entendendo? A gente tem que praticar, a gente tem que exortar e encorajar os irmãos a ser santo, a santificar-se, a ser seres moral. É isso que a gente precisa. O sacrifício maior já foi feito na cruz, por mim e por você, tá? E ele vem mais aqui, ele diz assim, no 17, né? Uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, por ter-se com temor durante a jornada terrena de vocês, né? Olha só, que lindo. Uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, por ter-se com temor durante a jornada terrena. Você teve temor? Você teve temor de Deus aqui na sua jornada terrena? Você não foi uma pessoa imparcial? Você foi uma pessoa... sim, sim, não, não, igreja. Porque o sim, sim, não, não do crente vai trazer ira, vai trazer raiva, revolta daqueles que não aceitam que você é parcial. E você não pode ser imparcial. A pessoa tá mentindo, você tá... A pessoa tá roubando? Não. Sim, sim, não, não. Que passar disso é procedência maligna, é do inimigo, igreja. Nós não somos parciais. Você entendeu? Imparciais. Nós somos parcial. Senhor é Deus, é assim, assim, assim. E é assim que nós devemos ser, né? Nós temos que ter uma vida sadia com Deus, né? Coisou, rodou. Para ter uma vida piedosa. Pessoas assim não é piedoso, não, igreja. Ele não tem piedade, porque ele mente, ele rouba, ele engana sem pudor. Não podemos participar dessas coisas, né? E mais. E a nossa obra terrena, ela vai contar. Tem gente que faz da maior cara. Oh, meu Deus do céu. Olha, gente, é muita coisa. Não vou entrar nesses detalhes, que é muita coisa. No 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então, nós não fomos comprados por qualquer coisa. Nós estamos redimidos pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo é precioso, igreja. Redimir. Você pensa, ele nos livrou da morte que já estava preparada para mim e para você. Nós já estávamos preparados. Ele foi, pagou a multa, nos resgatou. Igreja, é algo tremendo, igreja. Ele nos reconciliou com ele, com Cristo, né? Pela morte ali. Deus deu seu Filho único. João 3,16, deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Foi mediante um pagamento alto. Pelo sangue de Cristo ele foi moído. Isaías 53 diz que ele foi moído, que ele foi pisado, ele foi esmagado pelas nossas transgressões. Então é algo muito sério, igreja. Então, ele nos tirou da escravidão, do pecado, de toda a maldade, né? Então, não foi algo com ouro, com prata, não, igreja. Foi pelo sangue de Cristo. Então, é muito sério. A sua morte na cruz nos trouxe vida, nos trouxe salvação, nos tirou do pecado. Obrigada, meu amor. Então, e diz assim, e o resultado é o quê? O perdão dos pecados, a justificação em Cristo. Nós não somos qualquer coisa, nós somos servos, nós somos filhos, nós somos resgatados, sabe? Teve sangue, teve morte, teve martírio. Gente, olha, muita coisa. E aí a gente vê as pessoas se vendendo por pouca coisa, que mente, que quer cargo, que mata, que engana, que prostitui. Gente, sai disso. Deus não tá nessas coisas, não. Né? Isso é uma vida vazia, uma vida pagã. Tem pessoas que só preenchem o banco, mas não tem uma vida com Deus. Isso é muito triste, né? Então é bem complicado, porque o Senhor nos tirou das trevas para a luz e é muito sério. Foi Jesus como um cordeiro, né? Foi um sacrifício. E ele foi o último e derradeiro e não haverá mais. E foi eficaz.
sabe? Não precisa mais de sacrifício, foi o único e derradeiro. Acho até estranho quando eu tenho... Ai, o sacerdote, tem que honrar o sacerdote, tem que... Que sacerdote o quê? Cristo foi o único, o último, que fez a perfeição. Homem puro, homem erra. Gente, lê a palavra do Senhor, né? E é muito triste, né? Cristo foi o Cordeiro Pascal. Lembra de 1 Coríntios 5:7? Ele é o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Sem mancha, sem defeito. Ele foi perfeito, 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 como o Levítico já havia dito. Porque a gente vê que lá em Malaquias, o povo já fazia o sacrifício com qualquer animal cego, coxo, troncho, manco, sujo, né? Mas Cristo não, ele veio limpo, puro, imaculado. Entendeu, igreja? Então, e ele foi conhecido antes da fundação do mundo, sabe? Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabia que seria necessário entregar seu filho para redimir o homem dos seus pecados, né? Ele já sabia, né? Então, mas ele revelou Cristo nos últimos tempos para mim e para você. Ele poderia ter revelado ali no Jardim do Éden? Poderia. Mas ele sabia como ele precisava lutar, precisava também ter um esforço do homem para entender que Cristo, que Deus... é a vida eterna, pertence a ele, que nós servimos um Deus moral e que ele não quer um povinho, ele quer um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, né? Não, Manuel, a mamãe tá fazendo aqui a live, só um minutinho, meu amor. Então, por isso que ele revelou nos últimos tempos, na eternidade, né? Que é a eternidade passada. Deus escolheu Cristo como Redentor, o seu Filho, pronto. Porque ele poderia ter escolhido o sacerdote, mas nenhum conseguiu, igreja, ninguém. Então não tem essa. Às vezes eu acho muito estranho as pessoas querem, tem que fazer sacrifício. Sacrifício nada. Sacrifício já foi feito na cruz. Homem nenhum conseguiu fazer esse sacrifício que Cristo fez. Aí fica esse povo sem entendimento, aplaudindo, fazendo coisa absurda, gente. Não tem condições, gente. Não tem. Uma vez eu fui no culto, eu vi o apóstolo sentado como o sacerdote e o povo levando dinheiro para colocar no cesto que ele estava segurando. Gente, é cada coisa bizarra que eu falo, Senhor, falta de Bíblia, falta de palavra, gente. Pede entendimento a Cristo, pede entendimento ao Espírito de Deus, a Jesus, a Trindade, que dá e nos joga na cara, como diz Tiago. Gente, e vamos mais profundo aqui, que diz assim: por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus? Sim, nós temos que crer, porque a nossa fé e esperança está em quem? Em Deus. Né? Que Jesus ressuscitou dos mortos, eu creio, por isso estou aqui, por isso que eu sou uma peregrina nessa terra. No 22 diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de coração. Igreja, eu não me conformo. Tem gente na igreja que não suporta o irmão, não ama, é fingido, é falso. Você sabe que os mandamentos de Jesus resumiu-se em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo a si mesmo. Porque a gente sabe que os 10 mandamentos diz respeito a tudo isso. Não faça isso que a mamãe tá fazendo. Diz respeito a tudo isso, né? A Deus e ao próximo, né? Você não vai matar seu próximo porque você o ama. Você não vai adulterar, você não vai roubar. Você tá entendendo? Você não vai ter inveja. Então são coisas de pessoas que não tiveram encontro com Deus ainda. Pessoas mesquinhas. Eles estão na carne, que tem inveja. Tem inveja do ministério do irmão. Tem inveja que o irmão prega, que o irmão louva. Tem inveja, igreja. Esse tipo de pessoas não tiveram isso, não nasceram de novo. Eles simplesmente estão ali na igreja por estar. São pessoas que precisam nascer de novo. Porque senão vai pro inferno. É o joio no meio do trigo. Então, é muito complicado. A gente tem que amar de verdade, igreja. Amar de verdade é algo muito complicado, né? Ame uns aos outros, é uma ordem. É uma ordem imperativa. Amem. Pronto. Então, Pedro, ele tá falando, ame uns aos outros. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus aqui, né? E Paulo também, a gente vê que o apóstolo Paulo também elogia os seus irmãos, né? Até a fé, até o amor, né? Paulo também sempre fala de sinceridade, ser sincero. Nós temos que ser sincero. E é muito difícil, as pessoas não gostam de sinceridade. Porque a sinceridade confronta. Confronta a mentira, confronta o pecado, confronta a prostituição. E eles não gostam de ser confrontados. E diz o 23 assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Gente, a palavra de Deus, ela é viva, ela é permanente. Por
que viva? Nós somos regenerados por meio da palavra. Se a palavra é Cristo, a palavra assim, a palavra veio para os seus não aceitarem, e todos que aceitaram dali o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem liberta o homem é a palavra, é Cristo. Se você não lê a palavra, se você não busca, mesmo se você não sabe ler, mas busca entendimento através do Espírito Santo de Deus. Senhor, deixa eu só receber aquela palavra que é verdadeira, que vem de ti. Não deixa eu cair no engano, não deixa eu cair no laço do passarinheiro, não deixa, Pai, eu me levar por coisas de misticismo, de engano, que não acrescenta, que não me faz crescer, Senhor. Me ajuda. Peça a Deus que lhe dá entendimento, porque é pela palavra, igreja. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente, por meio da palavra do Senhor, né? É uma semente. A palavra de Deus, ela é viva, ela é permanente, ela é eterna, né? Por quê? Porque ela apresenta para mim e para você que somos pecadores o evangelho de Cristo, né? Que nos proclama o quê? A nos arrepender. O evangelho, ele quer que a gente venha se arrepender. Qual é o objetivo do evangelho? O que o evangelho proclama? O arrependimento do pecador, né? Arrepender-se que é em Cristo e deixar os seus maus caminhos. Esse é o segredo do evangelho, né? Não adianta. Oi, que lindo, meu amor. É o motor. Não adianta você estar na igreja e você não se arrepender. Não adianta, igreja. No 24 diz assim, pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Então, tudo é assim, é passageiro. Como a relva, passageiro, né? Vai murchar, vai cair. A gente tem que permanecer firme em Cristo sempre, porque o evangelho do Senhor é para os pecadores. Ninguém é santo, igreja. Todos nós, né? Então a gente tem que ter o quê? Uma vida com Cristo, tem que ter uma santidade. Para terminar no 25, diz assim, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que lhe foi anunciada. Por quê? Porque a palavra permanece para sempre. Porque a palavra é Cristo. Porque Cristo é eterno. Se a gente andar com Cristo, a gente vai ter uma eternidade. A salvação de Cristo, aleluia, mediante a cruz ali para mim, para você, é algo real, igreja. E a santificação tem que fazer parte da minha e da sua vida, amém? Ser de santos porque Ele é santo. Deus abençoe. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos nossos corações. Sim, meu amor, acabei.